Estamos aí de volta com mais uma análise de Tóquio da revista Shonen Jump. E dessa vez a edição de número 17. Vamos analisar um pouquinho de como foi a Tóquio dessa edição. E comente o que você acha e também se inscreva para a gente estar batendo a nossa meta de inscritos. Enfim, vamos lá. A capa da revista foi One Piece, que teve uma capa bem legal, bem bonita para falar a verdade. Uma página colorida também, bem bonita. As páginas coloridas tivemos para Sakamoto Days, para o Shoujo Senpai e também para o Undead Luck. São os três destaques da semana. Na próxima semana, o Shoujo Senpai ele vai receber a sua primeira posição. Vamos ficar já em alerta para ver como é que vai ser essa recepção. Mangás que estão ausentes. Essa semana tivemos o mangá Boku no Hero. Novato temos o The Anemone e em ato Hunter x Hunter e o Burn the Witch. Enfim, nessa edição tivemos um total 15 mangás e a última posição foi o Holy Dragon, que de certa forma eu consideraria ele meio com um não ranqueado, mas aqui eu vou colocar ele porque, né, não tem nenhum outro lugar para botar. Mas o Holy Dragon, ele não tá em uma situação crítica, é algo que eu sempre repito, né. A 14ª posição tivemos o Rui Senki, que tá caminhando por seu cancelamento. A história parece que tá começando a fechar já. Algumas coisas estão começando a ser trabalhadas, né, questão da história, de desenvolvimento, e parece sim que a história tá começando a engrenar pro seu final. Pelo que tá parecendo, né, posso estar errado, mas eu acho que o Rui Senki não vai durar muito tempo. A 13ª posição agora temos Throne Nice, que apesar de, pelo menos ao meu ver, não parecer também que a obra está se encerrando, a história está começando a engrenar para um final, está sendo trabalhado um final, fechando a história e tudo mais, ao meu ver até então não parece isso. Mas ele e Rui Senki, como algo que já venho falado, são dois mangás que não vão escapar do cancelamento e provavelmente são os dois já indicados 100% aí para um cancelamento já, próximo cancelamento. Então, até o mês que vem eu acho que essa leva já vai estar prontinha aí. Daqui umas 2 ou 3 semanas eu acho que já tá tudo pronto para uma nova leva estrear. No máximo 4 semanas, mas mais ou menos nesse período aí, de um mês aproximadamente. A 12ª posição temos o Green Greens, que também é um outro que não tá se saindo tão bem, mas eu acho que tá se saindo um pouquinho melhor que esses outros. Mas de qualquer forma, ainda ao meu ver, não é algo que seja positivo. Ainda não saiu o volume 1 dele, que o Nice, por exemplo, vai sair o volume 2. Já o volume 1 não teve vendas boas. O Rui Senki não saiu volume nenhum ainda também. Então são mangás que a gente tá em alerta aí. Mas eu tô esperando o volume 1 de Green sair para me ter uma ideia de quanto que ele vai vender. Não acho que ele vai vender muita coisa. Talvez ele venda mais que Rui Senki e Throne Nice. Acho que talvez possa vender números aí próximos a 5 mil, 6, 7 mil. Não acho que ele vai ter números tão grandes, tão expressivos. Mas eu acho que não vai ser números extremamente baixos, assim, de 2, 3 mil no volume. Mas enfim, mesmo assim são vendas que ao meu ver não vão ser tão boas. Logicamente aqui é só uma previsão, não saiu nenhum volume ainda, né? Aqui só tô prevendo ainda, quer dizer, tentando, né? Porque eu não consigo prever nada, eu sou ruim em previsões. O que eu espero aí do que o mangá pode entregar, eu acho que esses são os números de vendas que o mangá pode entregar no volume 1. A 11ª posição é o No Exorcist, que também é um mangá que recebe posições na maioria das vezes na zona intermediária. Não é um mangá que, com riscos de cancelamento, mas é um mangá que eu acho que ele está sendo ranqueado de forma errada. Ele está sendo tratado de forma errada. E isso que eu já cheguei a falar, acho que na edição anterior, mas no Exorcist eu acho que ele precisa, não necessariamente no Exorcist, mas a forma que os editores veem a obra, né? Precisa ser mudado. Eu acho que no Exorcist pode entregar coisas boas, pode aumentar a sua popularidade, mas eu acho que também a revista precisa dar a atenção merecida para esse mangá. O No Exorcist precisa sim receber mais atenção, receber mais chances, né, de mostrar mais resultados, posições mais altas e assim, quem sabe, popularizar mais a obra, porque é o que a Jump precisa, de mangás que tenham popularidade mais grande, vendas mais expressivas. Eu acho que no Exorcist ele pode sim trazer isso, se for bem trabalhado. Então esse é o ponto de No Exorcist. A 10ª posição foi o Mama Yuyu, que não tem tanta coisa para se falar. O volume 1 foi anunciado que ele vai ter uma reimpressão, e inclusive foi anunciado já até a capa do volume 2 pro mês que vem. Acho que é pro mês que vem, né? Talvez Kagura Bate vai ser lançado no mês que vem também, não tô lembrado se vai ser realmente, mas talvez sim. Mas falando sobre o Mama Yuyu, essa reimpressão do volume 1 talvez seja algo importante. Não sei se isso é sinal de que a Jump quer ainda apostar no mangá ou não. Aqui, independente aqui, não influencia em nada. É uma situação que só o tempo mesmo a gente vai ter uma ideia mais exata de qual a situação que Momoyuyu vai estar. Mas comente aí, você acha que Momoyuyu ele vai ser cancelado ou ele tem alguma chance de sobreviver?
A nona posição foi o Kill Blue, que isso aqui já é outra situação, né? O mangá ele tá um pouco mais tranquilo na revista, não corre risco de cancelamento. Foi divulgado a capa do volume 4 e as vendas estão meio acho que eu colocaria dessa forma, né? Instáveis, né? As vendas ele começou bem, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho. Vamos ver como é que vai ser esse volume 4. Se ele vai manter uma zona, se ele vai cair, se ele vai subir, não sei. Só quando sair o volume 4 a gente vai ter uma ideia de como é que vai estar a situação de Kill Blue. Por enquanto, vamos ficar só na espera mesmo. A oitava posição foi o Delusive Samurai, que também continua tranquilo na revista, sem muitas preocupações, com respeito somente com as vendas dele, que continua não sendo tão boas, né? A situação que vem tido. Algumas quedas aqui, algumas quedas acolá, mas o anime pode dar alguma esperança. Saiu o trailer, inclusive, né? Não sei se eu poderia dizer um trailer, um teaser, mas saiu alguma coisa. Pelo menos, aparentemente, o negócio tá bem feito. Então, podemos esperar pelo menos uma boa animação, ou pelo menos uma animação mediana para boa. Mas, vamos ver se isso vai refletir em algo no mangá. A sétima posição foi o Bokuto Roboko, que no mais continua de bem na revista. Não tem preocupações, não tem nada pra gente poder analisar. Mas então, só continuar acompanhando essa obra. A quinta posição foi o Kagurabachi, que como eu já havia falado, não sei se o mangá vai lançar um volume já no próximo mês, porque até então não foi divulgado nenhuma capa do volume. Então vamos ficar pelo menos nas expectativas. Inclusive o volume 1 foi falado essa semana, né? Pelo menos eu vi os dados que saíram. Ele já ultrapassou 50 mil exemplares. Isso aí acho que quase 2 meses já. Então o mangá realmente se deu bem na questão das vendas. Isso pelo menos é algo positivo. Então Kagurabachi realmente fez um bom sucesso nesse volume 1. Vamos ver como é que vai ser o volume 2, como é que vai ser a estreia. Eu acho que já cheguei até a falar no Twitter, não sei se foi exatamente no Twitter, mas a minha previsão é que o mangá pelo menos estreia o volume 2 na zona dos 20 mil. Lembrando, o volume 1 ele estreou com uns 12 mil, 13 mil aproximadamente. Então se ele estrear na margem dos 20 mil, já vai ser uma evolução muito grande. Pelo que o mangá já vem entregado, eu acho que ele tem potencial para isso. Agora provavelmente a Jump vai dar uma apreensão maior, né, desse volume 1, que acho que a expectativa talvez não era tão grande no volume 1, né? Então a quantidade de exemplares impressos no início não foi tão grande. Algo que esvaziou os estoques rápido e deve ter todo aquele problema. Mas enfim, eu acho que agora a Jump pode esse lançamento imprimir muitos exemplares, um pouco mais, e talvez a gente possa ver o Kagurabachi alcançando números um pouco maiores. Pelo menos eu espero, né? Mas aí, vamos ver quando vai sair. A quarta posição foi o Blue Box, ou como eu costumo chamar, a Onohaku. Saiu o trailer do anime, acho que vai para esse ano. De qualquer forma, a Onohaku tá prometendo ser um grande sucesso no futuro, tem um grande potencial para ser um dos grandes da revista. Isso também porque tem obras de grande sucesso como Boku no Hero e Jujutsu Kaisen que estão previstas para serem encerrados esse ano. Então, obras como Sakamoto, até a Onohaku estão tendo previsões para ser os grandes da revista aí, para ocupar eles, porque eles atualmente, tirando o Jujutsu e Boku no Hero, são os mangás que mais vêm alcançar números grandes em vendas, né? Não são números tão expressivos assim, que é, por exemplo, 1 milhão ou até 1 milhão de exemplares. Eles vendem na casa dos 100 mil, mas são números bons. Agora é torcer que isso venha só crescer cada vez mais. E aí a gente entra num ponto sobre Sakamoto Days, né? Que é a questão do anime. Porque Boku no Hero e Jujutsu estão se encerrando. A Onohaku pelo menos está trabalhando no anime e existe a previsão para ele poder aumentar sua popularidade e assim, quem sabe, ele fazer jus, né, aos mangás de sucesso que vão se encerrar, como Boku no Hero e o Jujutsu. Então, a Onohaku ele pode sim, mesmo que não venda a mesma quantidade, ele pode sim ocupar esse espaço vago que esses mangás vão deixar. Mas eu acho que poderia ter sido trabalhado Sakamoto desde o ano passado para cá. Aí, agora que vai sair esses 2 mangás, não vai ter outros aí grandes sucessos para ocupar esse espaço. Sakamoto desde eu acho que poderia já estar sendo trabalhado para só colher os frutos quando esses mangás saírem e deixar esse espaço tão vago aí. Porque de um só ano a revista vai perder 2 grandes sucessos. Então ele precisa trabalhar de alguma forma para recuperar esse sucesso perdido. E eu acho que a Onohaku não tem potencial para tapar todo esse espaço deixado por esses 2 mangás. Então eu acho que poderia ter sido trabalhado o Sakamoto desde antes também, para esse ano ou ano que vem só colher os frutos do seu sucesso. Divulgação do anime, vários outros projetos também poderiam ser dados. Pelo menos é o que eu acho. A Onohaku pelo menos tem um pouquinho disso, mas como eu já falei, ele não é o suficiente para ocupar
o espaço que Boku no Hero e Jujutsu vão deixar quando eles se encerrarem. Então, pelo menos essa é a minha opinião, né? A terceira posição temos o Witchwatch, que continua recebendo um bom destaque, e acho que até o fim do ano talvez exista uma possibilidade de a gente ver um anúncio do anime sendo feito. Espero que sim, aí vou ficar só na expectativa. Para a segunda posição foi o Jujutsu Kaisen, como falando dele, né? O mangá tá perto de se encerrar, nesse ano não passa, ele, Boku no Hero, então até o meio do ano aproximadamente o mangá pode estar se encerrando. Não sei exatamente, né? Porque eu não tô acompanhando semanalmente o mangá. Mas comente aí, você acha que o mangá ele vai se encerrar ainda esse ano? Tem muito tempo ainda? Ou acho que daqui a alguns meses ele vai já dizer adeus? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. A primeira posição agora foi o Sakura Family. O Sakura Family, ele tá com um anime perto de se estrear. Em abril ele vai estrear. Então, finalmente agora a revista resolveu lembrar desse mangá, né? E divulgar um pouquinho mais alto em posições. Acho que devia estar sendo trabalhado isso aí já faz um tempinho já. Mesmo que não for a primeira posição, mas colocar aí no top 3, no top 2, top 4, por aí. Já seria alguma coisa. Mas a revista não quis nem saber. Vamos ver como é que vai ser, né? Talvez nem a própria revista acredita no sucesso. Por que não, né? Porque é uma aposta aí. É sempre uma divulgação boa aí. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser 27 episódios o anime. 2 partes seguidas. Eu acho que não vai ter intervalo entre as temporadas. Então vai ser 27 episódios diretos. Pelo menos algo bom, né? Enfim, para a próxima edição, Yozakura Family vai ser a capa da revista. Mais uma vez, para divulgar o anime. Pelo menos isso, né? Páginas coloridas será para Boku to Boku e para o mangá Akane Banashi. Então serão os destaques da próxima edição. Quero saber a opinião de vocês, o que você achou da Toque dessa semana. O que você também espera para a próxima edição? Deixa aí no comentário. E o vídeo é esse. A gente não se vê no próximo vídeo.